Nós estamos celebrando a 15ª, o 15º domingo do tempo comum. E dentro dessa nossa caminhada de tempo comum, onde nós vamos aprendendo o nosso itinerário para o céu, nós nos deparamos com diversos textos que alguns geralmente não nos são tão claros, outros já se fazem bastante claros. Principalmente quando dentro daquilo que são as narrativas da Escritura, nós pegamos os textos clássicos, aqueles que, embora a Sagrada Escritura, dentro dos 4 evangelhos e todo o conjunto bíblico, elas sejam sempre inalteradas e o conjunto se apresenta como tal, porém, há sempre textos que nos marcam bastante, que chamam muita atenção e que é de fácil visualização mental. E um desses textos é justamente essa parábola do semeador e todo o ato que se constrói em torno dessa narrativa. O primeiro fato que nós devemos observar é que Jesus ele se encontrava em casa, às margens do mar da Galileia, estava próximo ali. Ele se sentou e notou que havia ali uma grande multidão. Jesus ele toma uma postura de ensino. Ele entra então em uma barca, de modo que ficasse mais fácil para que ele se comunicasse, para que ele apresentasse a sua palavra, porque o local onde ele se encontrava não favoreceria tanto. E quem vai falar normalmente, você precisa de um púlpito, você precisa de um lugar central, onde a sua voz possa ecoar melhor e onde você possa melhor ser visto. E aqui nós temos a postura clássica de quem ensina. Isso até poucos anos atrás, até pouco tempo, era mais ou menos assim que acontecia. Porém, a cultura vai se mudando, os hábitos vão se alterando sem fazer nenhum juízo de valor a respeito disso, se é bom ou se é ruim. O fato é que os comportamentos eles mudam também. E assim acontece também com essas posturas clássicas. Porque, classicamente falando, quando se vai ensinar, transmitir o conhecimento, aquele que transmite o conhecimento, ele permanece sentado, e quem vai ouvir e receber, permanece em pé. É assim que era o ensino antigo, era assim que os grandes mestres se pronunciavam diante dos seus discípulos, diante dos seus alunos. Hoje já se mudou, fazemos o inverso, né? Quem vai ouvir, quem vai aprender, fica sentado, e quem vai ensinar, normalmente, fica de pé. A Assembleia Litúrgica, ela se apresenta hoje nessa configuração. Um tempo atrás, as igrejas nossas católicas, elas não tinham nem bancos para se sentarem. As pessoas participavam, naquele período ainda, se dizia, assistiam à celebração em pé e tudo mais. Depois, com a Reforma Protestante, que os protestantes introduziram as cadeiras, com o Concílio Vaticano II também, nós acabamos já dentro daquele processo de reforma litúrgica que estava acontecendo desde a década de 20, nós também aderimos ao fato de ficar sentado. Mas essa é a postura clássica que se tinha. Jesus então se mostra, de um ponto de vista do seu ministério público, ensinando aqueles que estavam à sua volta. E agora, entrando propriamente dito na parábola, ele nos mostra algo que é muito claro e de fácil visualização. Primeiro porque no contexto sociocultural, religioso que nós vivemos, mas aqui dentro de uma perspectiva cultural, dentro daquilo que é a nossa convivência, a imagem de quem semeia, a imagem do agricultor, ela é muito clara. Ela é muito clara porque, direta ou indiretamente, todos nós que estamos aqui estamos de algum modo envolvidos com a cultura do agro, com a cultura da terra, com a cultura do cultivo. Se trabalha direta ou indiretamente, mas conhecemos alguém que trabalhe com isso, nos relacionamos de algum modo comercialmente com esse tipo de situação. Então, é uma imagem fácil de se visualizar. E nos aparecem também semeador e aparece as condições de terreno. Aqui muitas vezes esse texto, e não é equivocado de modo algum, nós quando o ouvimos, nós sempre começamos a pensar, e isso é meio que instintivo nosso mesmo, qual terreno eu estou sendo. Não é assim? Esse texto aqui, você vai lendo ele,
antes de Jesus começar a explicar a parábola, quando ele está dando o pito ali, a chamada de atenção, eles não estão preparados para ouvir a palavra, eles não compreendem mais, não têm ouvidos e tal. Quando Jesus está falando isso, dando a bronca, eu estou aqui pensando, que tipo de terreno eu estou sendo? Aí começa, nossa, será que eu estou sendo aquele terreno do caminho, onde a semente cai, mas os pássaros vêm e comem a semente? Será que eu estou sendo o terreno pedregoso? Até brota ali a semente, mas depois acaba apagando. E a maioria dos cristãos, assim, nós podemos falar, principalmente, pelo menos os católicos, né, com uma certa segurança, que são muitos assim, né, muito terreno pedregoso. O negócio começa a empolgar e tudo mais, e de repente, a hora que você vê, né, aquelas conversões fogo de palha, né? Eu particularmente sou bastante cético com aquele pessoal que converte da noite para o dia. Normalmente é fogo de palha. Pode ser que dá certo, mas eu sempre olho com uma certa desconfiança. Temos também, às vezes eu posso ser aquele terreno onde tem muito espinho, e a explicação de Jesus é muito clara, por isso esse é um texto autoexplicativo, nem gasta tanto a explicação em cima dele, porque eu posso ser aquele terreno cheio de espinhos, que até recebo a palavra, mas de repente eu dou mais atenção ao que é externo do que aquilo que eu recebi, do que aquilo que me foi apresentado, e aí eu deixo morrer, porque eu estou recebendo um conteúdo muito bom, que é a palavra de Deus, que é Jesus, mas a preocupação com o trabalho, a preocupação com futilidades, ou mesmo com coisas ditas importantes, que não permitem que Deus esteja em primeiro lugar, acaba que isso vai me sufocando também, e eu vou dando prioridade para isso, e acaba que a palavra, a semente que foi lançada, ela vai morrendo, ela fica sufocada, porque não está tendo espaço suficiente para desenvolver devido às preocupações que eu tenho. Também nós somos muito assim, né? Quando paramos para pensar, essa é uma realidade que se encontra muito. Mas em todo caso, uma das coisas que nós devemos levar em conta é que nós nunca somos um terreno completamente perfeito. Nunca somos, sempre vai ter alguma dificuldade. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos vivos. E tudo que é vivo vai mudando, vai alterando, não é assim? É natural que seja. Então, assim, por mais que você tente, por mais que você insista, você não consegue assim ser constante o tempo todo. Você quer ficar sem adoecer, mas vez ou outra você adoece. E você não adoece não é porque você quer. As circunstâncias vão te fazer adoecer. Você tem que tomar remédio, você tem que ir no médico, tem que cuidar e tudo mais. Sei lá, acontece algum acidente conosco. Acontece porque estamos em movimento, porque estamos vivos. Se estivermos mortos estáticos, não vai acontecer nada. Então, o que está vivo, o que está em movimento, sempre se altera. E assim também somos nós, enquanto terreno que recebe a palavra. Mas agora, uma atenção especial ao semeador. Porque o semeador, ele é aquele que de fato nos chama a atenção, porque quem semeia também cuida. Ele não simplesmente joga, ele cuida também. Não é assim um agricultor, quando ele vai plantar alguma coisa, você vai plantar uma hortinha lá no seu quintal, que seja, na varanda da sua casa, mas você tem um espaço pequeno ali que seja, você plantou alface ali que seja, uma plantinha, você colocou ali, você vai cuidar, você vai zelar de tudo aquilo. Assim também é Jesus, o semeador, conosco, e Ele quer que nós visualizemos essa parábola como Ele sendo esse semeador, porque Ele é o semeador que nos apresenta, que nos traz essa palavra. E o mesmo semeador é o que cuida. Então Ele vai lá, se o terreno é pedregoso, Ele vai tirar pedras, Ele vai espaçar aquilo para que possa a sua semente gerar frutos, porque, gente, uma coisa que é lógica, sabe aquela passagem que Ele fala que não se dá pérolas aos porcos, porque eles não sabem aproveitar? Isso se aplica no contexto do Evangelho e se aplica aqui também, nesse contexto de semeadura também que nós estamos vendo. Porque ninguém, a não ser que seja desculpa a expressão, um pouco lesado e tudo mais, mas você não vai comprar uma semente boa ou uma muda boa, de qualidade, e vai plantar num terreno que não presta.
Eu acho que ninguém faz isso, porque a certeza do prejuízo é muito grande. Então você primeiro vai verificar como que é aquele terreno. Você vai lá, se é um terreno que precisa de um cuidado, você vai fazer todos os procedimentos ali da agricultura que tem que ser feita, aragem, jogar um cal, jogar os produtos ali, adubar, né, para que aquilo possa ser um terreno bom e aí você lançar a sua semente. Jesus também cuida disso. Jesus também dá uma atenção muito especial ao terreno onde ele está colocando. Então ele é insistente, vai lá tirar pedra, ele, se tem um terreno espinhoso, ele vai lá e vai separar os espinhos ali para que a sua semente possa crescer. Se é um local onde tem os pássaros vão roubar, ele vai colocar aquele espantalho, né, para poder correr com o que atrapalha. Só que o terreno também tem que ajudar, ele tem que colaborar, porque não adianta você insistir com um terreno que, por mais que você trabalhe com ele, ele não vai gestar, não vai produzir seus frutos. Então, tudo isso nós temos que observar nessa parábola de hoje, para entendermos o quanto que o cuidado do semeador vai além do simples fato de lançar a semente. Mas ele quer cuidar realmente do terreno, ele quer cuidar de cada um de nós, para que assim, recebendo essa semente, ora no terreno bom, ora no terreno que precisa ser corrigido, nós possamos também imitá-lo e ser como esse semeador, também levar essa palavra. E saber que essa palavra, ao ser levada, e aí entra todo um processo formativo de cuidado e atenção, saber que eu vou apresentar a palavra, mas aquele vai receber a palavra, eu tenho que cuidar, eu tenho que colocar uma formação para que possa receber. Entendam, por exemplo, os processos catequéticos que nós fazemos. Não é assim? Antes de você fazer a primeira Eucaristia, antes de você ser crismado, antes de você receber o sacramento do matrimônio, tem todo um processo de preparação para que a semente depois possa ser lançada. E assim também somos nós no nosso discipulado missionário. O cuidado, o zelo com o terreno que é cada um de nós e também com o terreno que nós estamos trabalhando e vamos levar a semente da palavra de Deus. Que Jesus ele nos ilumine e possa cada vez mais estar presente nas nossas vidas e nos estimular a sermos também semeadores, semeadores da palavra, semeadores do bem, semeadores do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,